Olá a todos, eu sou o professor Leonardo, estamos de volta aqui no nosso curso preparatório para exame de ordem, dentro da disciplina de Direito Penal, hoje finalizando o nosso bloco de aulas sobre teoria geral do delito. Nas aulas anteriores, nós vimos o conceito analítico de delito com as suas 4 componentes, os seus 4 elementos, conduta, tipicidade, injuricidade e culpabilidade. Vimos também algumas considerações sobre a relação de causalidade e a sua relevância para o processo de consumação e tentativa. Hoje nós vamos terminar, então, vendo um pouco mais detalhadamente algumas questões referentes à relevância jurídica penal do erro no nosso direito. Quando nós falamos de uma conduta típica antijurídica e culpável, e isso ficou bastante claro nas outras aulas, eu sempre falo dos elementos de voluntariedade e consciência. Nós vimos até que, em relação à culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude é um requisito essencial. Mas eu também posso considerar que a falsa representação da realidade gera consequências para outros componentes do conceito analítico de delito. Nós podemos falar em erro, ou seja, essa falsa representação da realidade, como relevante para o próprio juízo de tipicidade. Nesse sentido, toda vez que houver um erro por parte do agente sobre um elemento constitutivo do tipo legal de crime, eu vou afirmar que falta em relação a esse tipo a conduta dolosa, Eu não vou ter o dolo do agente em relação àquilo. Por quê? Porque se o agente tem uma falsa representação da realidade, não posso afirmar que ele agiu orientado por vontade e consciência. Nesse sentido, vamos ver o artigo 20 do Código Penal, que diz o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, vejam que no artigo 20, no seu caput, eu tenho essa possibilidade de um erro do agente em relação ao próprio tipo penal. Se eu tenho esse erro em relação ao próprio tipo penal, eu vou ter, em relação ao tipo doloso, a sua exclusão. Mas, eventualmente, eu posso punir o agente a título de culpa. Ou seja, de acordo com o artigo 20, se eu tenho um erro em relação a um dos elementos contidos na descrição típica, se eu tenho uma falsa representação da realidade em relação a um desses elementos, eu somente vou poder punir o agente a título de culpa e, mesmo assim, se houver uma previsão nesse sentido dentro do próprio tipo. Como nós já vimos anteriormente, o artigo 18, parágrafo único, diz que, em regra, eu só posso ter a punição a título de culpa se tiver previsão legal. Não havendo ressalva quanto ao elemento subjetivo, somente posso punir a título de dolo. Nós temos que lembrar também, como nós já vimos anteriormente, que se aqui eu tenho um erro em relação ao tipo e, portanto, eu excluo a tipicidade da conduta, tipicidade dolosa, evidentemente, porque eu posso punir a título de culpa se houver essa previsão, o parágrafo 1º, como a gente já viu antes, traz a possibilidade de isenção de pena por um erro quanto a uma excludente de ilicitude. Então, ali, no parágrafo 1º, eu tenho a chamada discriminante putativa. Eu tenho um erro pelo qual o agente supõe uma situação de fato que autorize, pelo menos autorizaria, se a situação de fato fosse verídica, a aplicação, o reconhecimento de uma excludente de antijuricidade, de ilicitude. Mas eu posso ter também, como também nós já vimos antes, o erro sobre a própria ilicitude do fato, ou seja, saber se aquele fato é ou não amparado pelo ordenamento jurídico, se o fato é criminoso ou não. Veja que não é aqui a mesma situação, no artigo 21 caput, daquela situação que nós temos no artigo 20. No artigo 20, o agente compreende que se trata de uma situação típica, mas ele incorre no erro em relação a um dos elementos. Vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa que leva o seu próprio caderno para casa, imaginando ser o caderno
de um terceiro. Ele imagina que praticou um furto, mas na verdade não praticou furto algum, porque levou o próprio caderno. Isso caracterizaria o quê? Crime possível. Mas se invertermos o exemplo, se eu levo para casa o caderno alheio como sendo o meu próprio caderno, eu posso dizer que houve erro de tipo ali. Quando eu falo do erro de proibição, que está lá no artigo 21, ou mesmo da discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º, eu tenho situações diferentes, em que o erro se dá sobre a situação de fato, de modo a fazer com que o agente acredite de modo equivocado que está amparado ou por uma excludente de ilicitude, ou ainda que a conduta não é sequer criminalizada, diferentemente aqui do nosso artigo 20. Então, eu posso ter um erro de tipo, de acordo com o artigo 20, posso ter um erro de proibição, de acordo com o artigo 21, e posso ter erro sobre a exclusão da ilicitude, no caso do artigo 20, parágrafo 1º, a discriminante putativa. Mas eu posso ter algumas modalidades de erro que não têm relevância jurídico-penal para excluir o crime ou isentar de pena. Né? Lembrando sempre, no erro de tipo, eu excluo a tipicidade dolosa. No erro de proibição ou na discriminante putativa, eu isento de pena, dadas, né, as circunstâncias previstas no artigo 21 caput e no parágrafo 1º do 20. Veja, por exemplo, o chamado erro sobre pessoa. Vamos ao artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Vamos imaginar aqui, nesse caso, uma pessoa que deseja praticar infanticídio, deseja matar o próprio filho, sob a influência do estado puerperal, mas equivocadamente erra em relação ao bebê e acaba matando o filho de uma pessoa alheia à situação. Né? Imaginemos uma maternidade onde, por exemplo, a gestante, sob a influência do estado puerperal, vai até o berçário e, imaginando matar o próprio filho, está, na verdade, matando o filho de uma colega. Nesse caso, o erro quanto à pessoa não exclui a responsabilidade penal. Mas eu vou ter que considerar, no caso concreto, as condições ou qualidades da vítima pretendida e não da vítima efetiva. Caso contrário, essa gestante responderia por homicídio e não por infanticídio. Então, como o parágrafo 3º diz, se eu tenho que considerar as condições da pessoa contra quem eu queria praticar o crime, eu tenho ali uma responsabilidade penal atenuada porque o tipo de infanticídio exige uma condição especial do sujeito passivo, diferentemente do que nós tínhamos, né, no homicídio. Eu posso ter ainda o chamado erro na execução, que nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente no artigo 73 do Código. Veja lá o que o artigo 73 diz. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70, ou seja, concurso formal. Então, vejam que interessante. Lá no artigo 20, parágrafo 3º, eu tenho um erro em relação à pessoa contra a qual eu direciono a minha conduta. Aqui eu tenho um erro no uso dos meios de execução ou ainda um acidente, ou seja, um desvio não desejado, um desvio causal não previsto, né, acidental. Mas se, mesmo assim, eu dei início à execução e obtive o resultado, pouco importa se ocorreu acidente ou erro. Eu sou responsabilizado como se tivesse praticado a conduta contra a minha vítima originalmente pretendida. Né? Observado, né, aquela regra do artigo 20, parágrafo 3º. Né? Se eu tenho uma circunstância especial em relação à vítima, eu considero que era a vítima pretendida e não a vítima efetivamente lesionada, aquela contra a qual a conduta se deu. Da mesma forma, também vou ter
no artigo 74, a previsão de resultado diverso do pretendido. Eu tenho um erro na execução do crime que acarreta um resultado não desejado. O artigo 74 vai dizer o seguinte, então, fora dos casos do artigo anterior, ou seja, do 73, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70, concurso formal. Se nós imaginarmos uma situação onde eu pratiquei, por exemplo, um disparo de arma de fogo, e houve um erro nesse disparo, e em vez de atingir a pessoa e causar-lhe a morte, veio o resultado lesão corporal, por exemplo, em relação a um terceiro, não obtive o mesmo resultado, né? No artigo 73, eu tenho que ter o resultado desejado. Né? Apenas estou atingindo pessoa diversa. Aqui não, aqui eu tenho um resultado diverso do pretendido. Então, nesse caso, eu posso responsabilizar o agente que efetuou o disparo errôneo a título de lesão corporal culposa, por exemplo. Tudo isso vai depender, evidente, das circunstâncias do caso concreto, de se verificar se aquele resultado é um resultado diverso do pretendido, né, um resultado autônomo, diverso daquele resultado originalmente desejado, ou se, na verdade, eu estou diante de uma tentativa. Né? Isso vai depender porque eu posso ter, como no caso do disparo, uma conduta que pode tanto ser tida como tentativa de homicídio quanto lesão corporal culposa. Com isso, então, encerramos esse nosso bloco sobre teoria geral do delito. Vimos algumas considerações para refrescar aquilo que nós já vimos na faculdade, né? Alguns aspectos mais relevantes para o exame de ordem. Espero encontrá-los em uma outra oportunidade. Se gostaram da nossa aula de hoje, por favor, compartilhem com seus colegas. Um grande abraço e até a próxima!